Olá, bem-vindos. Sabe, quando a gente pensa na Bíblia, pode parecer um monte de histórias soltas, né? Da criação até a crucificação. Como tudo isso se encaixa? Bom, é exatamente isso que vamos fazer aqui. Vamos pegar esse fio da meada e seguir a grande narrativa que conecta tudo, desde o Jardim do Éden até a missão dos primeiros seguidores de Jesus. E essa frase, ela resume bem a escala épica da jornada que a gente está começando. Pensa só, é uma história que atravessa milênios, que moldou uma visão de mundo inteira. E claro, tudo começa, bem, no começo. Então, vamos lá. A história começa num cenário de perfeição. Sabe, a criação. Mas, como em toda boa história, né, logo aparece um conflito. Um evento-chave que vai dar o tom para tudo que vem depois. E o ponto central aqui é que essa queda não foi um errinho qualquer. Não mesmo. Ela criou um problema fundamental na condição humana, uma separação de Deus. E, de certa forma, toda a Bíblia, a partir daí, é sobre a busca por uma solução para essa quebra. É aqui que a história dá uma virada. No meio desse cenário todo quebrado, surge uma promessa. Uma promessa feita a um homem, Abraão. E essa promessa, ela vira o grande fio de esperança. A ideia de que, de alguma forma, a redenção viria ao mundo através da família dele. Só que essa promessa não se cumpriu assim num piscar de olhos. Longe disso. Na verdade, ela dá início a um período longo e bem difícil de espera, cheio de lutas e provações para o povo de Israel. Olha só, aqui a gente resume séculos de história em segundos. A gente vai da promessa para Abraão, passa pela libertação incrível do Egito com Moisés, chega na Era de Ouro do reino de Davi, e depois vê a queda dolorosa com a divisão do reino e o exílio. Foi uma jornada e tanto, cheia de altos e baixos. O legal de ver isso assim, visualmente, é que a gente percebe a instabilidade política daquela época. Pensa bem, o Reino Unido durou só 120 anos antes de rachar. E no fim das contas, os dois reinos que surgiram fracassaram. Isso meio que reforça a ideia de que a solução para o povo não viria de reis humanos, mas de algo ou alguém muito maior. E aí, no meio dessa bagunça toda, surgem umas figuras muito importantes, os profetas. E, olha, eles não eram videntes, sabe? Eram tipo a consciência da nação. Eles peitavam os reis, denunciavam a injustiça e, o mais importante, mantinham acesa aquela chama da esperança da promessa original de Deus. E então, silêncio, por 400 anos. Depois do último profeta, Malaquias, a narrativa bíblica fala de um tempo sem nenhuma nova palavra de Deus. Imagina só, esse silêncio todo cria uma tensão, uma expectativa gigante. O que será que vem depois? E é esse silêncio de 400 anos que é quebrado do jeito mais impactante possível. Agora a gente chega no clímax da história, a chegada daquele que a narrativa mostra como o cumprimento da promessa. A resposta, finalmente, para aquele problema lá do Jardim do Éden. A narrativa aqui faz um paralelo muito forte. Apresenta Jesus como um segundo Adão. Se o primeiro Adão falhou lá no paraíso, esse segundo Adão, Jesus, vence no meio do deserto, num lugar hostil. É como se ele estivesse revertendo o curso da história. O ministério dele acontece em etapas bem claras. Primeiro, ele se identifica com a humanidade no batismo. Depois, ele enfrenta e vence a tentação. Aí ele reúne um grupo de seguidores para treinar. E por fim, vem um período intenso de ensinamentos e milagres que mostravam o poder que ele tinha. Essa frase resume tudo. Vai direto ao ponto da missão de Jesus segundo a história. A morte dele não é vista como uma tragédia, um acidente de percurso, mas como o objetivo principal da sua vinda. Um sacrifício pensado, planejado para redimir a humanidade. O significado da crucificação aqui é muito profundo. Ela é mostrada como a batalha final, a vitória decisiva sobre o mal. É como se estivesse cumprindo uma profecia lá do comecinho do Gênesis e ao mesmo tempo finalizando o trabalho que começou com a promessa feita a Abraão. Mas calma, a história não acaba com a morte e a ressurreição. Pelo contrário, esses acontecimentos dão uma largada para um capítulo totalmente novo, a missão de levar essa mensagem para o mundo todo. E essa missão não foi feita de qualquer jeito, não. Tinha uma estratégia bem clara, quase como ondas se espalhando a partir de um ponto. Começou ali, localmente, em Jerusalém. Depois se expandiu para a região da Judéia. Em seguida, quebrou barreiras culturais e chegou em Samaria. E o objetivo final era alcançar o mundo inteiro. Um dos momentos mais inacreditáveis dessa expansão é a conversão de Saulo. Pensa só, o maior inimigo do movimento, um cara que perseguia todo mundo, vira o seu maior missionário.
É uma virada de roteiro que parece de cinema e que leva a mensagem para muito além do mundo judaico. Para registrar tudo isso, o Novo Testamento traz 4 biografias, e cada uma pinta um retrato único de Jesus. Mateus foca nele como o rei prometido aos judeus. Marcos, para uma audiência romana, mostra ele como o servo. Lucas, falando aos gregos, o descreve como o homem perfeito. E João revela ele como o Filho de Deus para todo mundo. E aqui a gente vê como o Novo Testamento é montado. Ele não é um livro só, mas uma coleção de documentos, né? Tem as biografias de Jesus, um livro de história sobre o começo da igreja, cartas com instruções dos apóstolos e, para fechar, um livro de profecia que aponta para o final de toda essa história. E isso tudo nos leva a uma ideia bem interessante para fechar. O livro de Atos, que conta a história da igreja primitiva, acaba de um jeito meio abrupto, quase no meio da história. A sugestão é que isso foi de propósito, para deixar uma pergunta no ar. Será que aquela missão que começou lá em Jerusalém nunca terminou de verdade? Será que ela continua até hoje? Fica aí uma ideia para a gente pensar a respeito.